o deputado Takeo Kawamura e o vice-primeiro-ministro Taro Aso para trocar de ideia na questão da relação bilateral entre Brasil e Japão. Então, a viagem está sendo muito boa. Nós tivemos em Hamamatsu e tivemos como esta, encontro fantástico, troca de ideias, né? Isso que nós queremos aqui, tá? Então, não vou alongar mais, só quero dizer o seguinte: o Brasil está difícil, realmente. Tem muitas coisas erradas. Temos que mudar o Brasil, tem que melhorar o nosso Brasil. Intenção nossa é isso, com certeza nós vamos conseguir fazer isso com tempo. Na próxima presidente da República é muito importante para nosso Brasil. Está aqui o meu amigo, futuro presidente, pré-candidato a presidente da República. Muito obrigado, gente. Passar o microfone para deputado Onyx Lorenzoni, um gaúcho. Bom, muito obrigado, primeiro, por todos vocês estarem aqui nesse final de tarde, início de noite. Essa é um momento muito rico para todos nós, na medida em que nós, desde hoje pela manhã, estamos conversando, aprendendo, trocando experiências com os nossos irmãos que estão aqui. Eu quero dizer duas coisas, e eu vejo muitas crianças aqui. Eu sou pai de 4 filhos meus e uma adotada. O Brasil é um país onde há muitas décadas um pai ou uma mãe não pode apontar para um presidente da República e dizer que ele deve ser um exemplo para o seu filho. Chegou a hora de mudar. Vocês vivem a experiência de viver num país irmão, mas que não é o nosso. O sonho da volta está sempre dentro do coração da gente. Está falando um filho de imigrantes italianos de 3ª geração. Eu compreendo isso, porque eu vivi isso na minha família. O que nós estamos tentando construir no Brasil, com esse homem que está aqui, é resgatar exatamente isso. Honra, orgulho, respeito, seriedade, honestidade, enfim, valores que são essenciais para a família e para uma nação. Ele é a nossa esperança. Cada um de nós pode contribuir para que essa esperança seja uma realidade. E ele veio, aceitou vir à Ásia, ao Japão, à Coreia, Taiwan, para aprender com países que construíram a partir da educação e da geração de nova tecnologia, futuro, emprego, renda, qualidade de vida. Nós, brasileiros, somos ricos, recurso mineral, água, território, mas nunca, nenhum governo olhou para os brasileiros com a esperança de que ali estava, naquele capital humano, o caminho para a prosperidade. Pois Bolsonaro vem aqui em busca disso, com humildade, com fé e com esperança no nosso país. Por isso, em nome da nossa comitiva, eu quero agradecer a cada um de vocês. Vocês também estão nos ajudando a construir esta história. Estão abastecendo o coração e a mente dele com o carinho que vocês trouxeram nesta tarde. Vocês têm certeza. Nós vamos para uma guerra lá, mas vai ser a guerra do bem. Porque sempre, no momento em que ele chegar à presidência, o Brasil vai estar acima de todos, de tudo. E Deus vai estar acima de todos. Até a vitória. Como é que é boa tarde em japonês? Konnichiwa! Konnichiwa! Atari! Estou aprendendo um pouquinho também. Eu sou Eduardo Bolsonaro, sou o 3º filho do Jair Bolsonaro. Então não sou o mais velho é o Flávio, depois o Carlos, depois sou eu. Em que pese a careca entregar um pouquinho. Tem mais 2 menores, né? Total de 5. Para não perder a conta, ele chama de 01, 02, 03, o outro é 04, 05. Gente, eu me apresento, eu estou no meu primeiro mandato. Então, se me apresento, eu sou formado em Direito pela FRJ, sou advogado, policial federal. Primeira lotação na fronteira com a Bolívia, depois de Guarulhos, em São Paulo. Não foi nada planejado, mas depois de
passar no concurso e conseguir estabilidade, já que eu estava lotado em São Paulo, eu me candidatei por lá. Se meu pai fosse tão costa quente assim, eu estava no Rio de Janeiro, né? Mas naquele tempo, no governo do PT, se ele pedisse para eu ir para o Rio, era capaz de eu ir para a fronteira lá mais ao norte do Brasil, Pacaraima. Eu só aqui passo uma mensagem, já que o Onyx estava falando muito bem aqui no resgate da moralidade, que devido à intervenção federal no Rio de Janeiro, o general Augusto Heleno deu uma entrevista e ele falou o seguinte, né? Ele fez um elogio aos policiais brasileiros e falou que no Rio de Janeiro é diário a troca de tiro entre policiais e marginais. Então você tem que ter muita disposição, que o policial militar no Rio de Janeiro ele tem muita disposição, ele tem muita coragem, que não é qualquer um que bota a cara lá, o cara tá dando tiro de lá e você vai para cima dele ainda. Na Polícia Federal eu passei por isso uma vez. E nos Estados Unidos, nesse último ataque que teve lá, tem um relato de um policial que não conseguiu ir para cima do franco-atirador, porque ele travou na hora. E ele complementou dizendo que é injustificável, mas que num país onde o primeiro ladrão começa pelo presidente da República, é difícil você exigir logo daquele que conta com os menores salários e os piores equipamentos, você exigir dele uma retidão. Repito, é injustificável e é reprovável. Mas no Brasil a gente vai tentar resgatar isso. Aqui nós não somos os paladinos da moralidade, não somos os intocáveis, nós temos o nosso problema. Mas eu acho que todo mundo concorda, né? Do jeito que está, chegamos quase que ao fundo do poço. Quem é que nunca pensou, tem 50 milhões na casa do deputado, qual o problema de eu ultrapassar pelo acostamento? Os caras roubam tudo na cara de pau lá, qual o problema de eu jogar um papel no chão? Então é para isso daí também que a gente está indo para cima deles. A gente veio aqui para conhecer a educação, mas certamente, se o Japão não tivesse uma cultura, uma moralidade bem fixada e bem definida, certamente aqui não seria um país tão próspero. Então eu espero aprender muito com os senhores e também o motivo pelo qual levou vocês a saírem do Brasil para vir para cá. Quem sabe no futuro próximo a gente não consiga retornar, resgatar essas condições para que vocês voltem lá a tomar uma água de coco na praia do Rio de Janeiro, ou fazer como eu fiz hoje de manhã. Acordei naquele fuso horário gostoso, 4 da manhã, enrolei na cama, não consegui mais dormir. Às 5 da manhã acordei para correr. A minha namorada me deu uma correntinha de Natal, né? Primeira vez que eu não tive que tirar esse cordãozinho aqui para ir correr. Lá no Brasil, talvez eu possa perder a vida por causa disso. Muito obrigado. Arigatou, gozaimasu. Mas já falaram tudo aqui, poxa. Não sobrou nada pra mim. Eu vou advertir o pessoal aqui para falar menos, senão eu fico perdido aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar entre irmãos. Cadê a bandeira do Japão aqui? Deixa eu saudá-la aqui. Tá? Assim como fiz nos Estados Unidos, fui muito criticado no Brasil. Essa atitude de respeito a uma bandeira que também orgulha o mundo. A nossa terceira economia. Com tudo que nós temos lá, era para ser nem a primeira, a terceira, ao concurso. Uma economia lá na frente. Mas tudo bem. Bem, vamos lá. O que me traz aqui? Além de ver vocês, sentir um pouquinho. Se eu já estou sentindo saudades, imagine muitos de vocês, lá do nosso querido Brasil. Sempre vai ser a nossa terra. Nós não saímos de lá para criticar, para falar mal do Brasil, mas também não vamos esconder a verdade. Porque se tudo estivesse bem, eu continuaria como deputado. Afinal de contas, a vida de deputado do Brasil é muito boa. Pode ter certeza disso. A não ser, né, aquele deputado que quer fugir do establishment, quer fugir da normalidade e quer se apresentar como uma opção diferente, não apenas por palavras, mas por um comportamento que vem ao longo de muito tempo dentro do parlamento. Eu sou criado numa região próxima à grande comunidade japonesa, sai de Registro, Vado Ribeira. Tem alguém daqui, de lá não? Eita, valeu! Registro mesmo? Juquiá. Tenho família lá em Juquiá, 7 Barras, morei em 7 Barras também, muito japonês lá. Quando eu era jovem, pescava no Rio Ribeira de Guape. Um frio desse aqui era o máximo quando chegava lá, mas quase dia sim, dia não,
entrava com água até o pescoço, arrastava a rede no Rio Ribeira e cuidava da minha vida. Não era crime, não. Hoje, se fizer isso, é crime. Você pode afumar uma pedra de paralelepípedo, não tem problema nenhum. Mas se for para trabalhar, é complicado lá no nosso querido Brasil. Venci. Nunca vi um japonês lá pedindo esmola. Nunca vi no momento um japonês em programas sociais do governo. Nunca vi um japonês pedindo cota. Então, obviamente, a tradição daqui, a cultura, é um pouco bastante diferente da nossa, né? E nós temos que procurar o que é bom. Procurar estes exemplos. Por isso, um dos objetivos da minha passagem por aqui. Uma coisa é falar do Japão. A outra é estar aqui, ver vocês, é olhar na cara, bater um papo rápido. Ok? E... Ah, tá no telefone. E tentar mudar alguma coisa. Então, eu fiquei... E de lá, então, né? Com 15 anos de idade, eu participei da luta armada ao lado do Exército Brasileiro, em 1970. Lá no Vado Ribeira, Registro, teve a passagem do Lamarca por lá, né? Que pertencia à organização terrorista da VPR, a mesa da Dilma Rousseff, que a imprensa nunca falou nada. A imprensa nunca falou nada. A de mim fala, inventam, aumentam, etc. Porque eu passei a ser algo diferente quando me elegi deputado federal e tomei posse na Câmara em 1991. Mas tudo bem. Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, então, e atualmente tenho 27 anos de deputado federal. É uma vida praticamente dentro da Câmara. Conheço, até para convivência, tudo que acontece lá dentro, ou quase tudo. E resolvi, então, a questão de 3, 4 anos, falar o seguinte: como é que pode alguém vindo do Vado Ribeira, a região mais pobre do estado de São Paulo, que inclusive agora, acreditem, está importando bananas do Equador. Realmente o Brasil é um país de bananas. Para importar bananas do Equador via Canal do Panamá é uma coisa inacreditável, mas o Brasil está fazendo isso aí. No meu entender, é para matar a economia da região, uma das regiões mais ricas do Brasil, no tocante a riquezas minerais. Talvez a intenção seja essa, né? Mas tudo bem. Então eu resolvi, então, há 3, 4 anos, tomar uma decisão. Como é que eu posso, né, sonhar em ser presidente da República com todo esse mar dessa bandidagem que governa o Brasil? Ok? Sem dinheiro, sem partido político, nunca tive um partido para dizer que poderia ser meu, tá? Sem nenhum governador comigo, sem nenhum grande prefeito comigo, odiado pela mídia, okay? E mais com Deus no coração e com o povo ao seu lado, acho que nós sonhamos sem que seria possível. E hoje em dia é uma realidade. Se não fosse realidade, tá? A imprensa, de maneira geral, lá no Brasil, bastante parecida com a norte-americana, no caso do Trump, não estaria dando tanta pancada em mim. E quando se tira Lula do quadro, né, que é inadmissível pensar que esse cidadão possa ser ainda candidato a alguma coisa. Tira ele fora e está em primeiro lugar disparado. Mas isso não é garantia de vitória. Terminar um jogo ganhando 3-0, tem um segundo tempo. Tem algum palmeirense aqui? Eu lembro de um jogo do Vasco e Palmeiras. Nós viramos 3-0 de São Paulo e o Romário jogava no Vasco, perdemos por 4-3. Você vê o Corinthians perdendo para todo mundo, né? Para os pequenininhos, e vai dar um cascudo na porcada. Agora nesse último jogo de domingo aí. Então botamos no papel, basicamente sozinho, e o que tinha que fazer? Comecei a andar pelo Brasil, ver os problemas e como solucioná-los sem dinheiro. O Brasil está quebrado. Nós terminamos esse ano passado aí, pagando tudo que tinha que pagar, ainda devendo em torno de 50 bilhões de dólares. Com toda a riqueza que nós temos. A gente vem aqui, daí dá uma zoiada para o Japão, né? Falei, olha o que eles não têm. Você não tem recursos naturais aqui? Tem? Acho que não, né? Terras cultiváveis em abundância? Não tem. Região para turismo de praia? Não tem. Tá? Nós temos tudo lá. Então olha o que vocês não têm e o que vocês são. Olha o que nós temos e nós não somos. O que tem que mudar? É o quadro político. Não vai ser uma frente para retaguarda, como dizendo nos quartéis. Frente para retaguarda, o soldado pula para trás e caminha para o sentido oposto. Mas temos que achar o ponto de inflexão. Mexer com uma classe política que está acomodada há muito tempo. Bem, assim sendo, começamos a nossa batida
E ao longo do caminho fomos aí trazendo gente para o nosso time, como o Onyx Lorenzoni aqui, o nosso amigo Luiz aqui também, e entre outros. Nós temos hoje em dia em torno de 40 e poucos deputados que estão nessa batida. O que te vai buscar? Geralmente o pessoal pergunta para mim, né, qual a sua primeira medida? Eu falei, primeira, meu Deus do céu, tem uma pancada de medida para ser tomada, e é diferente de quando o Brasil foi descoberto. Você podia começar a fazer as coisas. Lá você tem que começar a desfazer. Começa na educação, as escolas, o ensino superior, né, e agora o ensino médio também, até meio fundamental, se transformaram em grande parte em uma fábrica ali de produzir militantes de esquerda. Quem olha nos livros lá, ser capitalista é o inferno e ser socialista está no paraíso. Livros que eu tenho comigo de endeusando Fidel Castro, e tantos outros lideranças mundiais que levaram os seus respectivos países à miséria, ao fracasso e ao sofrimento. Há pouco tempo, Lula, presidente, ainda esteve na Venezuela e falou: na Venezuela pode faltar tudo, né? Menos democracia. Quando o Papa morreu, foi meio próximo mais ou menos próximo, né, da questão lá do Fidel Castro também, o passamento dele, né? Eu lembro da fisionomia da Dilma, tá? Numa oportunidade, e a fisionomia dela também, quando se aproximou de Fidel Castro. Ou melhor, o Papa morreu não. Quando ela esteve visitando o Papa, tinha uma fisionomia, né, que a gente via, e quando esteve lá na morte do Fidel Castro, ela estava muito mais emocionada positivamente, vamos assim dizer, por estar do lado dele. Então isso daí no Brasil não é fácil, por quê? Isso leva ao atraso. Vê, com todos os problemas, né, que o Lula tem, todas as acusações, as pesquisas, é mais ou menos isso que está aí, tá certo? Em torno de, não 35%, mas uns 25% de aprovação ele tem. Agora, quem é que aprova esse cara? É gente que não tem nada na cabeça, gente que sofreu uma verdadeira lavagem cerebral. A gente vê muitas vezes como é que pode aí, em alguns países ali do norte da África, o elemento com 20 e poucos anos de idade amarra um cinto de munição, de explosivo e se explode, né? E vai se encontrar com as virgens, tá certo? Agora, como é que é? Se vocês estão aqui, né? Não precisava ir tão longe. Mas isso é desde criancinha que vai botando aqui na cabeça das pessoas. Lá no Brasil não é diferente. Desde criancinha, fica se falando de Che Guevara, em Fidel Castro, e lideranças do passado também, da União Soviética, da China de antigamente, e a pessoa fica achando que o socialismo é isso, o comunismo é uma maravilha, onde todos são iguais. Só esquece de falar isso, tem razão, né? Todos são iguais na miséria. Então isso na educação tem que começar a ser desfeito. O atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, propôs há um ano e pouco uma reforma educacional lá. E no meu entender não era ruim. Tá? Logicamente cada um poderia propor algo até um pouco melhor. Não era ruim, era boa. As escolas do ensino fundamental pararam. A molecada de 12, 13, 14, 15 anos em greve, por meses em greve, contra aquilo, né? Porque eles são cooptados, são presas fáceis na mão desse tipo de professores. A gente briga em Brasília, há um projeto Escola Sem Partido, mas não é fácil. Você aprova a lei aqui lá no Brasil e o pessoal não cumpre lá embaixo. É questão quando se fala em ideologia de gênero. Nós aqui negamos, no Plano Nacional de Educação, a história da ideologia de gênero. O pessoal ensinando sexo para criancinha a partir de 6 anos de idade. Sexo homo, inclusive, né? Hétero está errado, não vai entender qualquer um está errado, tá certo? Mas ensina esse tipo de comportamento. Então a gente nega na lei, o que eles fazem? O PT. As editoras que fazem os livros, chega lá, a editora X. Olha, essas meia dúzia de páginas você tem que botar lá de meninos se beijando, meninas se acariciando, e tal, porque se você não botar no meio do livro isso, eu vou na editora Y. E os caras fazem isso. Eu já dei o recado para as editoras. Se eu chegar lá, se o governo estiver devendo, vai levar um calote de mim, que eu não vou pagar. Tá? Então, a educação basicamente é muita coisa, mas é por aí. Quando você vai para a questão da economia, o Brasil está amarrado, né, em grande parte ao Mercosul, um comércio feito pela questão ideológica. Temos que romper isso daí.
O Mercosul é importante? Sim, mas não é a estatura que tem atualmente. Devemos buscar fazer comércio com o mundo todo. E não é apenas vender os nossos commodities. Você vê a Alemanha, por exemplo, é o país que mais lucra com café. E, pelo que eu sei, não planta um pé de café. Né? Falta tecnologia para nós, agregar mais valor naquilo que nós produzimos, em especial nas questões do nosso subsolo. Nós temos tudo na tabela periódica lá, tudo. Olha aquela 100 cacetada, eu tinha decorado isso quando era garoto, né? Vê todos os elementos lá, nós temos tudo lá. E alguns que só nós temos. E isso é vendido de forma irresponsável, me entender. O que é mais grave? Agora, um país em especial, né, está comprando as minas. Nem compra mais o produto feito por nós, compra as minas diretamente e se exporta e vai para fora. E o valor agregado aqui é incomensurável. Eu costumo dizer, a gente manda para fora, por exemplo, um navio de minério de ferro, recebe de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Nós no Brasil não fabricamos uma máquina de fazer 4 operações. Eu acho que não preciso falar mais nada a que ponto nós chegamos. E nós, logicamente, perdemos o que há de melhor. E vocês aqui, com toda certeza, é um extrato do que há de melhor no Brasil, que não é fácil vir para cá. Aqui tem que enfrentar uma cultura diferente, clima, casar com japonês, é ruim ou não? Mais ou menos. É por causa do bafo? Qual o problema? Tem algum problema, ó. A japaiada tem que explicar pra gente qual é o problema aí, tá? Não sei ou não, tá? Então, essas pessoas, né? Como, por exemplo, há poucos meses, tem uma menina formada pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, que conseguiu tirar da prancheta uma tela de grafeno. Para que serve esse trem aí? Serve para dessalinizar a água do mar. De imediato ela foi para onde trabalhar? Foi para a Inglaterra. Como, por exemplo, está na prancheta ainda uma super bateria de grafeno. E os pesquisadores, né, tem os brasileiros, são a minoria, pouquíssimos, a grande parte do que estão na Universidade de Mackenzie, São Paulo, são de fora. Tá? E eles estão lá com, basicamente, já estava chegando no mercado uma bateria de grafeno para telefone celular, que em 10 minutos é recarregável, e essa super bateria que está na prancheta, e vai sair daqui a pouco, vai passar para nota fiscal, tá? Seria, no entendimento deles, uma revolução na indústria automobilística de veículos movidos a energia elétrica, porque essa bateria seria recarregável em poucos segundos, dadas as propriedades do grafeno. Bem, e autonomia, lógico, né? Você para tomar um café no bar, no restaurante na estrada, quando volta tem mais uma autonomia de 700 km. Por aí parte o mundo, né? Assim caminha a humanidade. E nós, lá no Brasil, não temos. Eu sonho com o Vale do Silício no Brasil, tem que ter isso aí, começar um embrião. Existem células lá no Brasil que trata disso aí, mas tem que ser algo mais coordenado, né? Mais sintonizado, ligado realmente ao mundo todo. E olha só, quando eu estive na Universidade de Mackenzie, São Paulo, para ver lá a questão do grafeno, eu fui lá acertado com 2 cientistas, na saída tinha uma quadrilha me chamando de homofóbico, fascista, né? Aquelas questões lá uma minoria que pensa dessa maneira, mas bastante barulhenta. Eu fui no alojamento dos cientistas, né? E tinha 60 lá, uns 50 eram estrangeiros e apenas 10 eram nossos. Tá? E o governo, que costuma atrapalhar em tudo, né, da vez poderia colaborar com bolsas, não conseguiu. E vi uma menina lá que era tudo diferente, né, é branquelo demais. A gente sabe que quando chega num ambiente não é parecido com o nosso brasileiro, sabe? E perguntei para uma menina, dei uma boa tarde para ela, deu boa tarde, e daí eu perguntei de onde era ela. Ela era de Angola. Ou seja, quem bancou essa menina lá, quem está bancando, não é o governo de Angola, é o governo chinês. E a China está comprando o Brasil. Não quero dizer que não devemos fazer negócio com a China, vamos fazer negócio com o mundo todo. Mas deixar comprar o Brasil como estão fazendo em todas as áreas, eu acho que beira, no meu entender, a responsabilidade por parte da nossa população. Temos também um problema seríssimo. Quando eu comecei a falar, muitos dos economistas, alguns davam pancada em mim, né? Que eu falava o seguinte, que sem segurança não tem economia. E o pessoal me criticava, digo, agora muitos já conseguem entender. Que a economia começa no feijão com arroz.
Começa no homem e na mulher abrindo o negocinho lá embaixo, né? A economia começa por aí. O ano retrasado, na Barra da Tijuca, onde eu moro, 400 estabelecimentos comerciais foram fechados. A grande maioria por questão de segurança. E o Brasil caminha dessa forma. Num pequeno espaço de rodovias lá no Rio de Janeiro, entre a Avenida Brasil e a Presidente Dutra, 40 quilômetros, em média, 27 caminhões de carga são roubados por dia. E o garoto falou aqui de roubo. O roubo lá é com fuzil. Não adianta você ter carro blindado, não. Tem que ser a blindagem máxima. A arma não é ilegal no Brasil? A arma é ilegal lá para nós, cidadãos de bem. Por isso que eu defendo lá que cada cidadão possa ter a posse de arma de fogo e grande parte ter também o porte de arma de fogo, porque a bandidagem já está armada e nós não temos como reverter esse jogo. Não adianta falar em controlar fronteiras. Logicamente a atuação das Forças Armadas, da Polícia Federal poderia ajudar isso daí, mas é quase impossível você controlar. Não é apenas uma fronteira, 17 mil quilômetros, são os portos também, os portos e aeroportos. No aeroporto do Rio, a questão de 3, 4 meses, pegamos lá 60 fuzis. Quer dizer, quantos outros vão chegar? Por coincidência foi preso agora ontem, acho que foi em Miami, o maior contrabandista de armas. Com toda certeza, outro ocupará o seu lugar. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Mas aqui no Japão, por exemplo, a lei não coloca arma de fogo. Sim, mas você tem pena de morte aqui. Aqui funciona. Você quer ver uma coisa? Já que você está falando aqui, né? Você é uma jovem, tá certo? Mas vamos supor que você tivesse cometido um gravíssimo delito lá no Brasil. Não ia, não. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora, caso você esteja grávida, você vai para a prisão domiciliar. Você vai para casa. Caso você tenha um filho de até 12 anos de idade, agora não interessa o crime que você cometeu, você vai também para a prisão domiciliar. Esse é o nosso Brasil. Tá uma maravilha o Brasil. Tá? Lá a política de direitos humanos é voltada para quem faz a coisa errada. Lá existe a política do desencarceramento. O presídio está muito cheio, vamos esvaziá-lo. Os coitados vivem uma situação subhumana. Há poucos meses, o Supremo Tribunal Federal indenizou um preso porque ele estava dormindo encostado numa privada no presídio. Tá? Então, no Brasil também, entre outras coisas, inventaram há pouco tempo, não é lei, né? Via Conselho Nacional de Justiça, que lá o Supremo legisla, o Conselho legisla, o Tribunal Superior, o STJ legisla também, tá? Então decidiu há pouco tempo criar a tal da audiência de custódia. A pessoa é pega, lógico, em flagrante delito, né? E vai ter até 24 horas para ser apresentada perante um juiz. E ela vai com o seu advogado. Quem aprendeu fica fora. E a pessoa conta a historinha. 60% dos casos são postos de liberdade. E num número próximo a 10%, quem sai respondendo o processo é quem o prendeu. Que lá no Brasil existe a figura da tortura psicológica. Se o cara chegar para o juiz e falar que o policial fez careta para ele, falou que ia chamar o lobo mau, tá? Para puxar, para morder a perna dele, e ele estava apavorado com isso, tem juiz que entende que não é esse o comportamento do policial e vale a palavra do marginal, e ele é posto em liberdade e o policial responde um processo. Então tem esse problema de cultura, que praticamente estão destruindo a nossa cultura com ideologia de gênero. Tá? Temos a questão da segurança no Brasil, temos a questão ideológica no Brasil, que é bastante pesado também. Esse pessoal da esquerda, que foram rechaçados em 64, certo? Conseguiram ao longo do tempo ganhar a guerra de informação, reverteram completamente perante a opinião pública lá o que realmente aconteceu naquele momento. O que eles queriam, né, era uma ditadura do proletariado, e as Forças Armadas não deixaram, com o apoio da população, dos empresários, da Igreja Católica, da OAB, de toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora. Okay? A Igreja Católica, no pré-64, né, os padres pregavam abertamente, pediam a Deus, tá certo? Que o militar praticasse a intervenção e não deixasse o Brasil se comunizar. Que tínhamos exemplo de pouco tempo atrás, de 59, o que aconteceu em Cuba. Tá? O governo na época, o João Goulart, vivia na China comunista. É diferente do que é hoje? Sim, grande parte tem uma certa diferença, mas vivia lá, vivia em países ditatoriais, tinha uma amizade enorme com Fidel Castro, com Che Guevara, que era vivo ainda,
Bem, aconteceu o 64. O pessoal fala que foi golpe, né? Não foi golpe. Tanto é que quem caçou o presidente foi o parlamento no dia 2 de abril de 64. Nem houve 31 de março. Mas esse não é o caso de tocar nesse assunto agora aqui. Em grande parte, isso está sendo revertido por pessoas como o professor Olavo de Carvalho. Okay? Em parte, bem menor, o meu posicionamento na Câmara, sempre batendo de frente com essas pessoas que mentiam e mentiram muito sobre o que passou, porque esse sonho deles, de uma grande pátria bolivariana em toda a América do Sul, tá? Onde teria então um barbudo temelar, como teve Fidel Castro por muito tempo, não estamos livres disso ainda. Então, graças a Deus que aconteceu o impeachment, 1 ano e pouco, da senhora Dilma Rousseff. Se ela continuasse no governo, com toda certeza o processo do Lula estaria atrasado, e ele seria candidato no corrente ano, e pelas fraudes nas urnas eletrônicas, que ninguém confia na urna eletrônica, estaria, com toda certeza, seria eleito, e continuaria o seu processo. E as pessoas de bem continuariam saindo do Brasil. Grande parte de vocês está aqui é por esse tipo de política, né? Voltada para a demagogia, para o populismo, que ninguém aguenta mais. Tem que começar a mudar. Vocês podem ter certeza que eu sofro pressões, sofro ameaças, não vou ficar chorando, né? Estou me propondo a capitanear essa cruzada. Problemas temos bastante, não falta problema para mim, para minha família. Tenho uma filha de 7 anos de idade, tá? Tô nativo ainda, hein? Tô com 62, com 55 estava nativo, com 62 continua ainda. Já que você chamou de lindo, não opere suas cataratas. Então, basicamente, é isso que estamos fazendo aqui, mostrando para nós irmãos brasileiros, tá, que estão vivendo aqui nesse país amigo, país irmão, um país que juntamente com outros gostaria muito, caso Deus aí dê essa missão para a gente, fazer intercâmbio, fazer negócio e fazer parcerias. Tá? Nós temos o que o mundo não tem, tá? E vocês têm o que nós não temos. Levaremos 50 anos para ter. Tá? Então dá para fazer parceria igual um casamento. Os dois lados têm que dar bem. Não é um lado só, se só um lado está bem, só aquele cara casou, ele quer ver o jogo do Palmeiras, ele quer tomar a cerveja dele, tá? Quer impor um montão de... né? Só ele é o dono em casa, não vai dar certo esse casamento. E vice-versa também. De vez em quando vocês também jogam pesado contra a gente. Né? Então é isso que nós queremos, é parcerias, é buscar países democráticos, países que praticam o livre mercado, países que aceitam a dupla mão do desenvolvimento. Então é isso que nós procuramos no meio de todos aqui, desses países que têm um pensamento semelhante ao nosso. E pedir a Deus, né, que eu sei que ele é brasileiro, tenho certeza disso, já teríamos ido para o Beleléu há muito tempo, que nos ajude, né, que nós tenhamos aqui um ano tranquilo, certo? Que tenhamos aí paz para poder votar e decidir as eleições, que não haja fraude eleitoral, que o voto impresso que está sendo ameaçado agora, garantido por nós em 2015, e continue realmente valha por ocasião das eleições, e nós possamos então, pelo exemplo, isso tem que ser dito, né? Pelo exemplo, tá? Poder pedir que todos nos acompanhem nessa cruzada que será bom não só para o Brasil, mas no meu entender para grande parte do mundo como um todo que pensa da mesma maneira como nós. Meu muito obrigado a vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Pessoal, devido à agenda corrida do deputado, da comitiva, nós vamos abrir somente 3 perguntas, tá? Por favor. Precisa de microfone? Pedido meu aqui. Eu queria perguntar. Na verdade, eu poderia te evitar muitas perguntas, mas eu não vou fazer isso, que eu sei que você é bravo, né? Eu vou fazer uma pergunta simples, na verdade, que eu estou muito preocupada, assim. Eu sei que você vai ganhar, né? A gente está, todo mundo pensa assim, né? A gente está cansado de colocar gente que promete, não faz nada.
gente está preocupado assim, como é que vai ser a questão da urna? Como vai estar, já está dominado? Eu voto eletrônico, né? Olha, se fosse bom o sistema, vocês adotariam aqui na Coreia do Sul, Israel, Japão, Estados Unidos. Ninguém adota isso lá. No momento, a gente estava pressionando o TSE a botar o voto impresso em todas as sessões. Daí a nossa querida Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação no Supremo, pedindo aí que a lei do voto impresso, que é a nossa autoria, né? São 2 artigos de uma lei, na verdade, seja considerado inconstitucional. E diz ela que a impressão do voto, olha só, hein? A impressão do voto compromete a segurança Dela. a segurança das eleições, tá certo? E dá um exemplo lá, imagine a dona Maria vai votar e a maquininha de imprimir, ela morda o papel. Alguém vai ter que ir lá e tirar o papel da maquininha e vai ver como a dona Maria votou. E daí, como é que fica, né? O que aconteceu? Perdeu-se ali a questão do sigilo do voto. Agora, do outro lado, você pode ver, diz a própria Constituição, né? Desculpa aqui, a Constituição existe lá no Brasil para os poderosos usar quando interessa. Quando interessa é simplesmente ignorada. A Constituição diz que a apuração tem que ser pública e a nossa apuração é feita de forma reservada dentro do TSE. Estamos lutando com isso, mesmo que porventura seja 100% do voto eletrônico, eu não desistirei do meu objetivo. Ok? Deputado, o MP 2215. É lá de 2000. Tô com a cabeça boa, né? Não, é 2000. A 2131, que substituiu a 2215, é de 2001. Já tem 17 anos que não é votada. Uma medida provisória, que há 17 anos não é votada. Trata da lei de remuneração dos militares. Tirou todos os direitos dos militares, tá ok? E hoje em dia, mesmo o militar querendo entrar na justiça, o juiz não despacha, não dá prosseguimento, porque é uma medida provisória ainda. Porque, olha só, por que o ataque nas Forças Armadas? Nós nunca ganhamos bem e a gente sabe como é que funciona o negócio lá, tá certo? E quando tu entra, tu sabe da regra do jogo como é. Só que a regra é mudada para nós a todo momento, o contrário a nós. Por que eles atacam as Forças Armadas? Porque nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Nós garantimos a democracia em 64. O impeachment, a história é muito longa aqui, levaria um século para contar. Foi garantido em parte pelo comandante do Exército Brasileiro, que a senhora Dilma Rousseff queria criar um fato para que o estágio de defesa fosse decretado lá no Brasil, e ele respondeu ao ministro do Partido Comunista do Brasil, Aldo Rebelo, e ele deu um recado para Dilma. Se criar um fato, o que é um fato? É um ato terrorista, para justificar um regime de exceção naquela região que seria Brasília. As Forças Armadas não irão cumprir o decreto de defesa. Então, isso não aconteceu. Então, eu dou até mais um indício para vocês, né? O que aconteceu com um coronel de nome Adilson, chefe da Força Nacional de Segurança, que é aquele ajuntamento basicamente de policiais militares, né, que pediu demissão na época do impeachment, durante o impeachment, ainda falou um palavrão para Dilma Rousseff. Que no meio militar, você sabe, se eu, cabo, sargento, critica um superior, tu leva uma paulada. E tem que ser assim. Não levou nenhuma paulada. Porque com toda certeza algo de grave aconteceu, não posso comprovar, mas algo de gravíssimo aconteceu, e ele não resolveu participar desse circo, que no meu entender seria um ato, né, para justificar, e esse ato pode ser uma panela de pressão, como lá na maratona de Boston, né? Tá certo? Pode com toda certeza ser algo parecido com isso daí. Isso não aconteceu. E o coronel foi embora para casa, lá de Santa Catarina, foi cuidar da vida dele, e não tenho certeza, mas pelo que tudo aconteceu, pelo que parece, esse coronel aí não aceitou entrar no circo da esquerdalha no Brasil. Mas quando o senhor assumir, o senhor vai aprovar essa MP? Vamos botar em votação. Não, vamos botar em votação, sim. Eu sou o capitão do Exército. Nada mais justo, tem 3 deputados federais aqui. É inadmissível qualquer um deles aqui a gente não botar em votação uma medida provisória que originariamente é do ano 2000. Se fosse para tratar do legislativo, a mesma questão, do judiciário, eles já teriam parado, feito greve, feito um movimento qualquer e teriam botado em votação isso aí. Tá certo?
Então, vamos botar em votação, sim. Vamos para o próximo. Por favor, quem fizer pergunta, por favor, se identificar e falar de onde está vindo, por favor. Comandante, ele aqui, ó. Marcelo, eu sou do interior de Ourinhos, de São Paulo. Ourinhos, perto de Glicério? Perto de Bauru, Marília. Perto de Glicério também, onde eu nasci de fato. Valeu. Então, o Trump, ele fez os cortes nas regulamentações para favorecer os empresários, muitos empresários. Então, hoje, o empresário é escravo de vigilância sanitária, de prefeitura, é escravo do corpo de bombeiro, é escravo de muita coisa. Não dá para ter um negócio no Brasil hoje. Para você contratar é difícil, para você mandar embora é pior ainda. O que, independente presidencial, seria possível de imediato para favorecer a situação? Há um consenso em todos nós da equipe aqui, junto com o economista Paulo Guedes, que trabalha com ele, que quando nós nos encontramos, eu botei na mesa como leigo, né? Eu cometi a besteira de falar do Brasil que eu não entendia de economia. Então, pô, daí os caras... O Lula entendia pra caramba, né? Então você fala, na humildade, assim como eu não entendo de medicina. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Okay? E professor de educação física. Temos que desregulamentar muita coisa. Quando o Trump assumiu, ele até deu uma ordem, né? Cada nova regulamentação tem que revogar 2. No primeiro momento, ele revogou umas 50 e poucos. E lógico que a economia começou a funcionar. E quando eu botei na mesa o Paulo Guedes aqui, porque eu vou na disciplina militar. Se ele vai ser o ministro da Economia e Planejamento, que a gente vai ter, eu acho que tem que ser um ministério só, eu acho, né? Não sei se vocês concordam aqui, o pessoal que me assessora na economia aqui, ele tem que ter a porteira fechada. Né? Ele tem que dar conta do recado. O que é dar conta do recado? Inflação baixa, é um dólar compatível, que não prejudique as exportações, nem prejudique as importações. Ajuda aí. Superávit fiscal. Falei para ele também, sei que é difícil, né? Diminuir a carga tributária, pagando paulatinamente uma parcela da dívida sem aumentar imposto, até porque aprendi economia curva de Laffer, né? Não dá para aumentar mais imposto no Brasil. Eu falei para ele, né? Como eu estivesse contratando um cozinheiro, uma cozinheira, ou dá para sair um bolo comestível desse trem? Ele falou, dá. Então vamos em frente. E estou confiando nele. Assim como estou fechando com o futuro ministro da Defesa também, que é importantíssimo no Brasil. Então, a retaguarda para você poder bem trabalhar, né? Eu lembro do Bush, quando tinha problema, ele botava... Tem algum afrodescendente aqui ou não? Tem. Ele botava o negão Colin Powell atrás dele. Tá? E pimba, tá? Partia. Porque o jogo do poder mundial é bruto. Eu fico imaginando, com todo respeito, né? Se tivesse dado outro nas eleições americanas, como é que vocês estariam aqui com aquele garoto lá do norte, lá, fazendo peraltice? Tá? Essa é a preocupação que nós temos aí. Okay? Então, eu respondi a pergunta aí ou não? A última pergunta, por favor. Opa, só se for de Newark, senão não pode falar não. Tá, time dourado, sim. O senhor viu como aqueles desocupados, aqueles vagabundos do MST? Vi. Olha que o restaurante, a escola, que é o LGBT, todas essas porcarias mais aí, estão emporcalhando o Brasil, estão destruindo a nação brasileira, estão revertendo valores morais em nada, e inclusive estão cada vez mais prejudicando a sua campanha e fazendo com que o senhor cresça. Como o senhor vê para combater esse tipo de gente que não vale nada e que merece prisão? MST, você cortar dinheiro de ONG. Em grande parte, é você cortar o programa Mais Médicos Cubanos. Nós mandamos para Cuba por ano 1 bilhão e 300 milhões de reais diretamente para Cuba. E você corta isso aí, é muito fácil, né? Porque eu tenho pena do povo cubano. Quem não tem pena do povo cubano? Né? Temos pena. Mas, espera aí, é o governo. Se você aplicar o Revalida nos cubanos, deixá-lo trazer a família para cá e dar o salário integral, vai ficar 1% aqui. O resto vai tudo embora. Até porque ele vai ter que voltar porque a família está refém lá em Cuba. Então você começa a cortar recursos que parte de Cuba vem para o Brasil para financiar essa tranqueira desses movimentos. MST, MTST, essas porcarias. Por isso que eu falo, nós temos que botar na lei o excludente de licitude. E você, em defesa da tua vida, do teu patrimônio, tá? Como é a propriedade privada, você toma as devidas decisões que tem que tomar, responde, mas não tem punição.
Invadiu tua casa ou tua fazenda, você tem direito de meter fogo em cima. E ponto final. Ou então, não vivemos uma democracia. Que a democracia subentende a propriedade privada como um dos seus pilares. Se a propriedade não é privada, é do Estado. Se é do Estado, você está no comunismo. E é por aí que nós... Inclusive, a esquerdalha aproveitou, em 2014, uma proposta de emenda à Constituição, que era de um deputado do PMDB, deu uma mexida e relativizou a propriedade privada. Hoje, no Brasil, você não pode dizer que aquela casa, aquele apartamento, aquela fazenda é tua. Você tem que ler a emenda à Constituição 81, porque entende os juristas que quem pratica o trabalho análogo à escravidão, tá certo? Está em curso naquela emenda à Constituição 81 e a pena é expropriação do imóvel. Quer ver? Na tua fazenda, por exemplo, se o colchão lá vem de 8 centímetros, tem 7 para os teus empregados, e você trabalha análogo à escravidão, tu vai perder a tua fazenda. Deu um exemplo bem banal aqui. Tem outros inacreditáveis. Como, por exemplo, suponha que você esteja com todo equipamento pulverizando a tua plantação lá no fundo da fazenda. E chegue o Ministério Público do Trabalho. Faça um exame de gravidez em você. Você nem sabe que está grávida. Você é uma santa, né? Nem sabe que está grávida. Vai que você esteja grávida. Você também é enquadrado na questão do trabalho análogo à escravidão. Enquadrado não, você vai servir de instrumento para que aquele proprietário perca a sua fazenda com todos os semoventes, com tudo. Ele sai de lá com a mão na frente e outra atrás. Se tiver 90 anos de idade, sai o filho com 70, o neto com 40, o bisneto com 20, vai todo mundo embora, não sei onde vai morar, vai ter que sair de lá, e aquela propriedade, como está nessa emenda constitucional, vai ser destinada, então, ao que? A reforma agrária. E se for uma propriedade urbana, essa propriedade vai para o MTST. Isso está na emenda Constitucional 81. Okay, obrigado, deputado. Última pergunta, por favor. Meu nome é Mog. Por favor. Meu nome é Mog, eu sou empresário da área de... Eu falei revalida, sim? Falei. E você pretende, senhor, também, pretende fazer algo pelos estudantes que estudam em outros países brasileiros? No caso de medicina, tem o revalido. Eu estudo medicina na Bolívia, porque mesmo trabalhando no Japão, não posso pagar uma faculdade para eles no Brasil, porque é um absurdo. O revalida, me desculpe, revalida é para todo mundo, não é só para cubano. Há uma cogitação que o revalida vai ser... não vai ter mais a partir agora de 2018. O que você tem que falar sobre isso? Olha, qualquer pessoa... Olha, nós temos qualquer pessoa formada fora do meu país, para vir trabalhar como engenheiro, por exemplo, tá? Ele tem que ter um tipo de prova lá, senão o prédio pode cair. A vida humana, em qualquer país do mundo, é assim que funciona. Tem que ser assim, se abrir. Pois estou muito preocupada, porque cogitaram isso, que não tem mais o revalida. Não é uma questão pessoal, são dezenas de milhares de pessoas que fazem medicina em vários países da América do Sul e querem voltar para lá. E nós vamos respeitar a legislação brasileira que fala da questão do revalida. Se esses cubanos fossem bons, né, o pessoal do PT seria atendido por eles. O Chaves, por exemplo, foi ser atendido por cubanos lá em Cuba e morreu. Então a preocupação, nós queremos que o pobre tenha um atendimento, sim, mas que tenhamos uma comprovação que aquele profissional realmente tem conhecimento de medicina. Nós pegamos um capitão do exército cubano há 3 anos que chegou como se médico fosse lá no Brasil. Então, na hora que fazer com o tempo deputado, vamos para a última pergunta. De mim, continua assim. Meu nome é Mog, eu sou empresário na área de construção aqui no Japão, no Brasil também. Eu sou presidente de uma ONG que ajuda os brasileiros, a NPO Sabja. Eu sei que a situação do Brasil é muito complicada, principalmente o sistema político brasileiro está podre, né? E eu acho que na sua gestão, 8 anos, porque eu creio que você vai ser reeleito, né? E na sua gestão provavelmente não vai ser resolvido muitos problemas, mas eu espero que na sua gestão seja feito um embasamento, né, que seja feito uma trilha para que o presidente Eduardo Bolsonaro consiga dar continuidade ao seu trabalho. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Okay? Porque eu acho que os seus filhos e a sua família é a base do que você sempre pregou.
né? A minha pergunta é o seguinte: no sistema que existe hoje, o sistema político brasileiro está podre, é um câncer que tem que ser extirpado. Como as Forças Armadas, na sua gestão, será importante? É por isso que eu falei... E nós, os brasileiros que estamos aqui no Japão. Em 98, 99, foi criado o Ministério da Defesa. Só 3 votos contrários, né? Quer dizer que um foi o meu. E o objetivo foi tirar os militares da mesa ministerial. Quando eu falo, por exemplo, Ministério do Transporte, eu estou aí bastante avançado com o general 4 estrelas de engenharia, que poderia, né, ser o nosso futuro ministro do Transporte. Eu, inclusive, vou ser o único pré-candidato que vai ter o ministério pronto, por ocasião da campanha eleitoral. Os outros vão deixar para depois, para negociar, para ganhar. E você pode ver, quando você fala em corrupção, entre com todo o respeito que eu tenho a todos, você falar em corrupção para um político, né, indicado, ou para um general, é complicado, fica difícil você chegar para um general, que a indicação dele é técnica, do que para um político, indicação política, e tratar de assunto como esse, propina, por baixo dos panos. É muito comum lá, por exemplo, aditivos. Você faz uma licitação, o preço é lá embaixo, depois você recorre a aditivos, já acertado, antes da licitação, que os aditivos serão atendidos, tá certo? Então é basicamente por aí que eu dou a devida atenção às nossas Forças Armadas, que o homem que está embaixo de uma farda daquela é tão brasileiro como vocês que estão aqui. Selvão! Valeu! Engenharia! Por favor, gente, por favor, senhor. Pode ser objetivo na pergunta, por favor, porque o tempo está muito curto. Vou mais rápido. Meu nome é Moacir, sou de Revolução da Rio Preto. Estou aqui há 27 anos. Há 27 anos. Meus filhos estudaram aqui. Você está falando aqui em educação, né? As escolas militares no Brasil, quanto o senhor conseguiria estender isso no Brasil? Isso para mim eu vejo como importante, não sei. Sim, é importante, sim. Logicamente você não tem efetivo para atender muita gente. Mas nos primeiros 2 anos, em toda a capital de estado que porventura não tem um colégio militar, nós teremos. Tá certo? Essa é a nossa proposta inicial aí. Senhor Jair Messias Bolsonaro, aqui. Me chamo Afrodex, eu sou de São Paulo, moro na região de Totig, 1h30 daqui mais ou menos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque nós que moramos no Japão sonhamos em voltar para o Brasil. Só que o grande problema para que isso aconteça, um dos grandes medos que nós temos é a segurança pública no Brasil. Inclusive existem quadrilhas especializadas em atacar descendentes de japoneses que desembarcam nos aeroportos internacionais do Brasil. Eu gostaria de saber qual seria a proposta do senhor nesse sentido e uma palavra para os que estão indecisos pela descredibilidade da política hoje no Brasil. Existem muitos eleitores que estão indecisos em relação aos candidatos. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre isso também. Muito obrigado. Começando pelo fim, eu sou diferente de todos os outros. A Petralada diz que eu sou diferente para pior, mas sou diferente. Certo? Nós não temos como saber o futuro, né? Mas se você olhar o passado, eu tenho 17 anos de exército brasileiro, 7 mandatos na Câmara dos Deputados, né? Fui citado no mensalão, o pessoal lembra disso? O Joaquim Barbosa, o único deputado da base dela foi comprado pelo PT. Fui citado pelo Youssef também, os três que não pegou dinheiro lá. Devolvi em 2014 200 mil da JBS Friboi, tá certo? Fui citado por Fernandinho Beiramar em 2001, como eu não tendo o rabo preso. Eu tenho então atestado de bons antecedentes, todo mundo lá. Isso não é virtude, isso aí é obrigação, isso daí. Então talvez uma esperança, né, de ser realmente diferente, não apenas de boca para fora. E dá para perceber, eu acredito, quando eu converso com um de vocês, a gente sente a sinceridade. Eu acho que vocês sentem alguma coisa quando está conversando comigo também. Tá ok? Quando sentir firmeza no garoto aí, seremos bicampeões mundiais esse ano, tá ok? Porco, ali, o P não é de Palmeiras, não, é de porco. Boa tarde. Segurança pública, tem que mexer no Código Penal. Tá, Hoje em dia, que pessoal, era um caso concreto. O pessoal já ouviu falar de uma tal de Ana Hickman. Olha o que aconteceu. Ela estava no hotel, tinha lá o cunhado dela, né? 3 pessoas. Entra um vagabundo armado,
atirando. Pega 2 tiros na mulher. Ele consegue pegar a arma da mulher, do cara, né? Rolar com ele no chão, e acabou dando 3 disparos na cabeça dele, rolando pelo chão. O que o Ministério Público de Minas Gerais decidiu? Botá-lo em tribunal de júri. Por quê? Ele agiu com excesso de legítima defesa. Vai para a ponta da praia. Certo? Nós temos que mexer isso no Código Penal. É fácil? Depende do parlamento? Depende. Tá certo? Mas acredito que dá para a gente mexer nisso sim, até porque... Última pergunta, por favor. Boa tarde, deputado. Meu nome é William, sou nascido em Brasília, moro na Grande Porto Alegre. Tive a honra de servir no 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada e anos após anos vimos aquele velho conhecido Parafal 762, que já vem por 3 décadas aí sendo usado, e se o senhor eleito vai ter algum projeto de upgrade aí, tanto de viaturas como equipamentos do nosso exército aí, que acredito que está muitos anos aí sem investimentos, até mesmo para material de campo, né? Nós temos que agir como uma cavalaria, né? Rápido e bem feito. É isso mesmo? Tá, Selva. Última pergunta aqui, por favor. Lógico que as Forças Armadas são muito importantes para nós. Nós temos que ter, no mínimo ali, um poder de dissuasão, no mínimo. Nós sofremos agora um pequeno fantasma do Maduro querer passar pela região de Roraima para entrar no Esequibo, uma região que ele acha que é dele historicamente. Então, essas aventuras, né, militares, quando certos países estão na situação que está a Venezuela, elas são cada vez mais factíveis. E nós, hoje em dia, nas Forças Armadas, sequer temos como combater como infantaria. Nem munição nós temos. Você vai num pelotão de fronteira do Exército Brasileiro, a dotação orgânica são 8.000 cartuchos. Porque 8.000 cartuchos, qualquer morro do Rio de Janeiro tem muito mais do que isso. Tá? Agora, é aquilo que eu te disse. Quanto mais você oprimir as Forças Armadas, né? Tentar quebrar ali a espinha dorsal dos militares, melhor é para a esquerda. Porque nós somos o último obstáculo para o poder socialista lá do Brasil. Jair Bolsonaro, meu nome é Santos. Estou há 20 anos no Japão. A minha pergunta é simples. A mídia hoje no Brasil é forte. E você tem poucos minutos, não sei nem se é segundo, para falar. Como você vai resolver esse problema de mídia? Alguns falam, até da minha equipe aqui, que eu tenho que procurar eu estou num partido, devo me filiar agora a um partido pequeno que tem 10 segundos de televisão. Acho que eu devo procurar um partido que tem 1,5, 2. Eu falo para esse pessoal. Não sou favorável a isso, porque isso tem um custo, isso tem um preço. Eles vão querer alguma coisa, tá certo? Ou eu chego lá, com isso daqui, de forma isenta, ou estou fora. Ponto final. O problema é de vocês que vão votar, não é meu. Eu não tenho obsessão pelo poder. O poder a qualquer preço, a qualquer custo, vamos negociar o que quer que seja, vamos lá, conversar escondidinho. Não, isso não vai dar certo. Ou eu chego de forma isenta, ou não chego. E acredito que isso seja um grande trunfo nosso. Que, inclusive, mais ainda, o meu partido tem 3 milhões de reais para gastar. O PMDB, o PSDB, o PT, cada um tem um pouco mais de 200 milhões. Cada um mais de 200 milhões. E você sabe que, para todos eles, interessa qual que eu vou chegar à presidência, menos eu. Ok? Então vamos para o palco com 3 milhões, olha. Não vai ser nem Davi contra Golias, vai ser uma formiga contra o Golias. E vamos para o pau, ver o que acontece. Ok? Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. A gente encerrou o tempo. A comitiva tem outro compromisso, tá ok? Muito obrigado, deputado Luiz Ishimori, por estar liderando a comitiva. Deputado Jair Bolsonaro. Deputado Eduardo Bolsonaro. Onyx Lorenzoni. Deputado estadual Flávio Bolsonaro. Vereador Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Pela proteção